Deus, estamos conectados desde a manhã, na nossa última semana do ano, nos últimos dias. Eu com meu amigo chimarrão, de manhã sempre me acompanhando. Troquei o café pelo chimarrão desde que eu conheci o, o Tocantins. Ok, hoje estamos no dia número 2 da nossa semana profética, então vamos estar compartilhando no capítulo 2 de, da Carta aos Gálatas, tá bom? Capítulo número 2. Estou aqui compartilhando. Glória a Deus, porque estamos conectados, porque estamos de pé. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aproveitamos esse momento para louvar ao nosso Deus e ser obrigado por esse ano. Obrigado pelas lutas, pelas conquistas, obrigado por estar na nossa vida, obrigado por nos ajudar a permanecer de pé. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Oi, Tati, Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado até aqui, né? Até aqui o Senhor nos sustentou, Mari. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos confiantes porque sabemos que o seu amor é real, tá? O seu amor é real. Não tem ninguém como o nosso Deus. Será que você e eu podemos entender a profundidade disso aí? Será que você e eu conseguimos entender o tamanho do amor de Deus, a sua grandeza? A forma em que ele nos cuida no detalhe, será que nós conseguimos compreender? Espero que sim. Glória a Deus pelo seu favor, pela sua graça nas nossas vidas. E depois dessa pequena oração, eu te convido a você estar abrindo a palavra, que afinal de contas, esse é nosso intuito. Bom dia, Igor. Igor que acabou de se formar, né? Já está entrando numa outra face na vida do Igor. E muito bem manifesto essa questão da virada do ano, né? De terminar, concluir um ciclo e iniciar uma nova face, né? E que bom que a gente possa fazer essas transições de um nível para outro, de uma face para outro, de um tempo para outro, na presença de Deus, né? Na presença de Deus é o melhor lugar onde você e eu podemos estar, porque com a companhia do Senhor tudo é melhor, tudo se resolve melhor, as batalhas estão asseguradas na conquista, né? Ele nos dá a garantia de que sairemos delas mais do que vencedores. E é por isso que nós separamos esse tempo para estar compartilhando a palavra, porque é a palavra de Deus na nossa vida quem faz toda a diferença. Vamos lá, então, à leitura. Depois coloque aí, Tati, coloque aí qual é a tua oração mais urgente nesse fecho de ano, início do próximo. Estamos com alguns probleminhas de conexão, ó. Eita Deus. O que é que está acontecendo, meu pai? E continuar tentando em cada batalha. Venha sobre nós, meu Deus amado. Venha sobre nós.
Amém, amém. Vamos continuar, mas vamos tentar nos conectar melhor, né? São dificuldades que vão aparecendo, né? Mas a gente vai dando glória a Deus. O importante é que você e eu possamos aprender a dar glória a Deus em tudo. Então, vamos ao capítulo 2. Capítulo 2 da carta aos Gálatas. Capítulo 2 da carta aos Gálatas, escrita pelo nosso querido Paulo. Bom dia, bom dia. Voltando na conexão no Instagram, porque ela caiu, mas no YouTube nós estamos de pé. A nossa leitura de hoje, então, é no capítulo 2 da carta aos Gálatas, escrita pelo nosso querido apóstolo Paulo, e diz assim: E até então, perdão, passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém. E nessa ocasião, em companhia de Bernabé, e levando também Tito comigo. Rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. A primeira parte dessa carta fala ao respeito da importância da gente andar debaixo da revelação de Deus, né? O grande missionário Paulo, demonstrando aqui a sua lucidez na hora de fazer missões, entendendo que ele devia andar debaixo da direção de Deus. Amém? Então, isso é a primeira coisa que a gente resgata na carta de hoje. A gente precisa andar debaixo da revelação de Deus. Afinal de contas, é a obra dele e ele sabe o que ele quer de nós. Já imaginou um gerente numa empresa dando direção, orientações aos empregados e os empregados não dão ouvido e fazer o que eles entendem que tem que fazer? Imagina o caos em qualquer empresa, em qualquer instituição humana, onde a gente tente, impossível progredir num lugar assim, onde todo mundo faz o que entende melhor, né? Então, nós precisamos entender que a obra de Deus, Deus tem selo por ela, porque é dele, e ele quer se manifestar, quer se revelar para que a gente seja bem-sucedido. Não adianta querer fazer só a obra, tem que fazer a obra de Deus, tem que fazer conectado com Deus, debaixo da orientação de Deus, e nós precisamos da revelação de Deus para poder ser bem-sucedidos. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Olha que importante, eita glória. Que importante a direção, a determinação de Paulo ao respeito do posicionamento, né? Ao respeito da forma em que ele tinha claro o propósito de Deus e ele não se deixava corromper, ele não se deixava enganar, ele não se deixava influenciar, né? Ele realmente tinha um posicionamento bastante radical, o que ajudou a ele a manter o foco, o que ajudou a ele a não se corromper, a não ser enganado, né, por cima de tudo.
A grande revelação, o grande impacto que o encontro com Deus, a marca que esse encontro deixou em Paulo, fez com que o coração dele fosse fervoroso na missão, e então ele manteve o foco até o final da sua carreira. Esse é um dos maiores exemplos de Paulo para nós, para a Igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Nós precisamos manter o foco até a morte, seja como ela vier ao nosso encontro. Amém? Sabendo que aquele que nos comissionou, ele é fiel para cumprir os seus propósitos na nossa vida e para nos ajudar a completar a carreira. Paz do Senhor, Gisele, nós estamos no segundo capítulo da carta aos Gálatas, escrita pelo nosso querido apóstolo Paulo. A gente iniciou a transmissão e ela caiu, então aos pouquinhos o pessoal vai voltando, mas aí eu já vou continuando a leitura. E ela diz assim no versículo 6, nós lemos até o 5, e diz: e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Falando a respeito das aparências, né? A gente acabou de falar ao respeito das influências e como as pessoas que parecem influentes podem levar o que são influentes, né? Hoje nós falamos isso nas redes sociais. Estão levando a muitos do Senhor, paz querida. Estão levando muito, né? A gente vê isso nas redes, né, Gisele? Você deve ter visto muitas pessoas que outrora andaram no evangelho, que hoje estão pregando o evangelho light, até falando que, na verdade, não tinham falado antes porque se sentiam encaixotados, se sentiam presos, né? E agora pregam uma nova suposta liberdade, mas Paulo reafirma que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus e que nós precisamos abrir o olho, vigiar com essas influências que vão se infiltrando no nosso meio, para que cujo objetivo é nos arrancar da presença de Deus. Então, nós precisamos vigiar muito a quem nós estamos dando ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir, tá certo? E se eu ouvir a palavra, eu vou ter a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas se eu ouvir outras coisas, a minha fé vai ser torcida, vai ser direcionada àquilo que eu presto meus ouvidos, amém? Então, nós precisamos vigiar muito. Então, disse aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim. Ele percebe e ele se posiciona. Falei, eu sei que aquela pessoa estava na fé, que estava seguindo o Senhor, ele realmente tinha transitado conosco, a gente via que ele estava com uma fé sincera, só que ele se perdeu. Então, eu não posso continuar seguindo, eu não posso continuar apoiando. Resta a mim orar por essa pessoa, mas eu preciso fazer distância, eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar, porque eu corro o risco de cair junto com ele, né? Se eu não influenciar, eu vou ser influenciado. E é por isso que a gente na vida precisa escolher, fazer escolhas, tomar decisões, se posicionar. Versículo 7 diz: ao contrário, reconheceram que, na última parte do versículo 6 diz: esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, diz o versículo 7, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo a judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Aqui está falando
ao respeito do reconhecimento da própria igreja, né? De que eles estavam bem posicionados, que ele está falando do reconhecimento do povo de Deus ao respeito do chamado deles, né? Então ele diz assim como eu fui chamado para os gentios e Pedro para os judeus, o pessoal reconhece, as pessoas reconhecem isso, eles reconhecem o nosso chamado, eles percebem Deus na nossa vida, tá? Então, além dele ter as coisas claras, ele percebe que o povo de Deus reconhecia eles como apóstolos do Senhor, né? Então, diz assim, versículo 8: porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma, operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Versículo 9. E quando reconheceram a graça que me havia sido otorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, entenderam a mão direita a mim e estenderam a mão direita a mim e a Bernabé, em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos, ok? Então, houve entre eles uma organização, houve entre eles um entendimento, houve entre eles um plano de ação. Foi fantástico porque, obviamente, a produção, o fruto, a colheita foi muito grande, né? Na época dos apóstolos, nessa organização. Lembrando o próprio Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, ao respeito de fazermos tudo que a gente for fazer com ordem e decência. Então, eu vejo isso aqui no segundo capítulo aos Gálatas, versículo 9 já, como eles se organizam para poder realizar a obra do Senhor com eficácia e realmente eles colhem esses frutos, desse esforço, dessa organização. Pai do Senhor, que Deus te abençoe. Estamos na metade da carta aos Gálatas, no capítulo 2, chegando no versículo 10, falando sobre como realmente Paulo se posiciona em cada momento e, por isso, ele é bem-sucedido no seu ministério. Diz, versículo 9, quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles buscariam os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Lembrando aqui, entre eles, quais serão os fundamentos do agir na obra de Deus, né? E um desses fundamentos é a ação social, é a gente se ocupar daqueles mais necessitados nas diferentes áreas, certo? Porque existe a pobreza financeira, a pobreza emocional, a pobreza intelectual, a pobreza familiar nos relacionamentos, a pobreza em todas as áreas. Nós precisamos atender essas necessidades. Nós, como igreja do Senhor, precisamos marcar a diferença, e é por isso que Deus nos chama para ser sal e luz, porque a gente faz, ou foi chamado a fazer, o que o mundo não faz. O mundo não se importa com quem precisa, ele pisa nas pessoas para poder escalar, né? Isso é o que o diabo ensina, a custas de quem for, se for teu próprio parente, teu pai, teu filho, tua esposa, teu esposo, teu cunhado, quem seja quem for, né? O mundo ensina isso. Então, Jesus veio com o evangelho para fazer toda a diferença e nos ensinar a amar. E o amor se manifesta em obras. Por isso que a obra de Deus é tão importante. Que ali essa é a oportunidade que você e eu temos de manifestar o amor de Deus através da nossa vida. Então, Paulo cobra coerência a Pedro. No versículo 11, quando, porém, Pedro chegou a Antioquia,
eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Vamos ver o que Pedro aprontou, que versículos atrás ele chega a um acordo. Ele fala que eles foram recebidos, estenderam as mãos sobre eles em sinal de comunhão fraternal, né? E de repente agora, versículos depois, Paulo fica bravo e ele diz que enfrentou face a face a Pedro por causa da sua atitude reprovável. Versículo 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Olha que interessante. Paulo cobra de Pedro uma sorte de discriminação, né? É como se Pedro não houvesse entendido a importância de a gente cuidar as almas que estavam perdidas, que o Senhor tinha encomendado. Eu vejo um selo extremo de Paulo pelas suas ovelhas, pelas almas que o Senhor tinha dado, e repreende o próprio apóstolo, não, que estava antes dele, né? Mas que claramente não tinha entendido a profundidade, a magnitude do ministério de Paulo, e ele estava ainda com uma sorte de discriminação, né? Com algumas barreiras, com alguns bloqueios mentais, com algumas limitações emocionais. Ele disse que ele tinha entendido, por isso que eles chegaram a um acordo de cada um ter o foco de pregar Pedro aos judeus e ele aos gentios, só que na hora de fazer comunhão, pessoalmente, presencialmente, Pedro reage preocupado com o que dirão, né? Com as aparências, com o que vai chegar aos ouvidos daqueles que ele prega, os judeus, né? E isso tinha a ver com a lei, né? Com regras que a lei estabelecia ao respeito de não sentar na mesa, né? Dos ímpios. Então, Paulo repreende ele, e o versículo 13 diz que e os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita. E ali, quando começa a se estabelecer ou se manifestar a hipocrisia do povo, que se preocupa mais com a aparência que com o agir de Deus. Então, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. O próprio Barnabé, que estava trabalhando junto com Paulo, e ele estava acompanhando e sendo testemunha do mover de Deus através da vida de Paulo, quando vê a reação dos judeus que vão visitá-los, ele mesmo fica assim, tipo, imagina o Barnabé no meio do estreito, ficando no estreito, né? E agora, Pedro era um apóstolo de Cristo, né? Aquele que conviveu com Jesus, que foi chamado pelo próprio Jesus para ser a pedra, né? A base onde se construiria a igreja. Então, é uma figura de extrema importância no meio da igreja de Cristo. E diante também de Paulo, que era o seu próprio mestre, e aonde ele tinha testemunhado o mover de Deus através da vida do Paulo. Então, imagina Barnabé ficando numa encruzilhada, como é que eu devo reagir, né? Mas ele não soube resolver, ao ponto que Paulo, ele o inclui nesse bando de hipócritas, né? Apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então ele se sentiu meio que abandonado, né? Falei, como assim, cara? Eu, Paulo, vocês estão vendo a obra que Deus está fazendo através da minha vida. Como é que vocês reagem dessa forma? Quer dizer que eu não conto com vocês nos momentos difíceis, eu não vou contar com vocês, que vocês vão se abrir, né? Aí ele já percebeu já que o ministério dele era estreito, né? Contudo, diz no versículo 14, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do evangelho, repreendi a Pedro. Então ele foi astuto demais, ele foi lúcido demais. Ele foi repreender a cabeça diretamente, né? Ele foi diretamente ao líder
Ele não ficou envergonhando, assustando, repreendendo aos liderados. Ele foi ao líder, né? E disse: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não pecadores como os gentios. Caraca! Ele fala a respeito da lei, porque a própria lei diz que maldito é aquele que não cumprir a lei, né? Então, fala do jugo da lei, e ele estava falando, não quer dizer que Pedro estava numa vida de pecado, quer dizer que ele estava se colocando debaixo do jugo da lei, e ele não podia fazer isso com aqueles que já eram livres em Cristo, né? Exigindo algo que nem ele próprio conseguia cumprir. Ninguém consegue cumprir a lei ao pé da letra. Sempre estamos falhando em alguma coisa. Então, isso é o que o Paulo estava falando. A gente já é... Nós que somos judeus, que não conseguimos cumprir ao pé da letra, por isso que veio Jesus para nos livrar da própria lei, para nos salvar dela, do peso dela, do jugo dela. Nós somos livres em Cristo e vocês estão querendo aprisionar aqueles que nem são judeus, cara. Acorda, né? Ele deu um sacode para Pedro, para ele entender alguma coisa que Pedro ainda não tinha entendido, e aí Pedro, evidentemente, por causa das aparências, ele ainda estava preso no jugo da lei. Achei muito interessante a forma em que Paulo reage para defender o rebanho que Deus entregou na mão dele, né? Ele enfrentou o líder da igreja, ele foi, né? Ele sendo líder. Abre teu olho, não é para motivar você a fazer escândalo na igreja, não. Sempre você precisa estar conectado com Deus para saber como agir e reagir. Se a tua vida estiver empapada, você está mergulhando na presença de Deus, você vai reagir sempre da forma certa, porque vai ser o Espírito de Deus te impulsionando, te orientando, te direcionando e te motivando a você resolver qualquer confusão. Amém? Então, no versículo 13 diz, nós, perdão, 16, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Cristo Jesus. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. E de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a glória, para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo terá morrido em vão, né? Então hoje Paulo nos dá uma lapada, uma lição de vida, nos ensinando a nos posicionar e a lutar pelas nossas causas da forma certa, enfrentando o que tivermos que enfrentar com endereça, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Se ainda há temores no teu coração por qualquer coisa, busque ser cheio da presença de Deus, ao ponto de você perceber ser tão cheio que não é mais você quem vive, porém é Cristo que vive através da tua vida.
Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus e eu profetizo no nome do Senhor um fecho de ano maravilhoso na presença de Deus, um começo de 2024 revestido da glória, cheio da sua presença até transbordar, para que já logo no começo do ano você e eu possamos nos tornar grandes instrumentos nas mãos de Deus para pregar as boas novas de salvação aonde o Senhor mandar. Que Deus te abençoe. A gente se vê amanhã. Glória a Deus.